convidamos o professor Celso Costa, que é o coordenador do CONFOR, e que então vai ocupar o lugar à mesa, junto com a professora Yolanda e comigo, nessa primeira parte do nosso seminário, da nossa jornada dos 20 anos do PENESB também. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento aqui a professora Márcia Peçanha e a professora Yolanda, da Faculdade de Educação, que são as desbravadoras desse programa, né? Estão desde o início e hoje, nesse momento, nesse ano, está sendo completado 20 anos desse lindo programa, né? Que é o PENESB. E para mim é um duplo prazer estar aqui fazendo essa abertura, porque o programa PENESB transformou-se em uma especialização lato sensu, né, um mestrado lato sensu, e tem realmente aprofundado nesses últimos momentos a sua colaboração para o entendimento, né, da questão da africanidade na sociedade brasileira. E certamente foi uma conquista ter chegado até aqui, né, graças realmente à dedicação da Yolanda, que é uma professora super dedicada, a professora Márcia Peçanha também hiper dedicada ao programa, e evidentemente os outros colaboradores que aí estão, né, que ajudaram nessa trajetória, que ajudaram também a organizar esse evento, né, um evento que dura 2 dias. E a gente nota a importância pela qualificação dos professores e pelos temas que serão abordados aqui nesse evento, né? Eu sou, por delegação do reitor, o coordenador-geral do Comitê de Formação Inicial e Continuada de Profissionais dos Magistérios aqui da Universidade Federal Fluminense, e também acumulo a condição de diretor do Instituto de Matemática e Estatística, que está sediado aqui no bloco GH aqui do Gravatá. Eu nem deveria falar que eu sou o diretor do Instituto de Matemática e Estatística, porque o ar-condicionado não está funcionando, não é verdade? Quer dizer, isso aí realmente é um risco que eu corro, né, anunciando que eu sou responsável, no caso, por esse ar-condicionado. Mas o Brasil está lá tentando resolver o problema, né? Então, é um prazer realmente recebê-los aqui. Eu tenho certeza que será um dia ótimo com a conferência inaugural do professor Kabengele, né, que vai falar sobre valores civilizatórios e cultura de matriz africana, referência para a educação brasileira, né, e seguindo de uma programação intensa no dia de amanhã. Então, bem-vindos e um bom congresso para todos nós. Bom, quero dar boa noite a todos, cumprimentar o professor Celso Costa, né, o coordenador do CONFOR, a professora Yolanda, a batalhadora de sempre, mulher guerreira, né, uma das fundadoras, a principal fundadora do PENESB, e tudo que nós conseguimos até hoje devemos muito à professora Yolanda. E queria também cumprimentar o professor Kabengele Munanga, o professor Lionel, e também a professora Cecília, que eu coordeno o curso de Educação de Jovens e Adultos da Diversidade e Inclusão Social, aqui presente também, outros professores das redes municipais que estão aqui presentes, e outros representantes também que aqui se encontram, porque fica difícil nominar todos. Mas queremos realmente demonstrar a nossa alegria, a nossa satisfação por receber todos vocês aqui
para essa jornada de educação em relações étnico-raciais, relações raciais, e porque é muito importante nesse momento em que tantas questões de racismo e de intolerância religiosa estão acontecendo toda hora, esses acontecimentos divulgados pela mídia, nós termos trazido, enquanto PENESB, justamente essa discussão sobre as religiões e principalmente esse ensino da religião, essa discussão, esse debate sobre as religiões comparadas, que é a opção religiosa de cada um, mas não podemos ter uma discriminação com relação aos outros. O respeito é muito importante. Então, nesse momento em que essa discussão vai ser trazida aqui, principalmente amanhã, pelos convidados, que vocês têm os nomes aí na lista, isso servirá como uma reflexão e como assim, um horizonte que se descortina para nós, ainda de muita luta, principalmente no PENESB, que é o Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, e desejando que realmente nós possamos fazer uma jornada produtiva, profícua, também agradecendo toda a equipe do PENESB que trabalhou para que isso acontecesse. Eu queria até repetir umas palavras do Nelson Mandela, grande líder, que todos nós conhecemos, em que ele dizia que quando houver medo, que haja coragem, que nós possamos levar a coragem. E onde houver desespero, que nós possamos levar a esperança. Onde houver conflito, que nós possamos levar a reflexão e a concórdia. E acho que essas palavras definem bem o que nós pretendemos com o nosso curso e com tudo que nós temos feito até hoje com esse objetivo, na formação de professores, nessa formação continuada, que é tão importante para o prosseguimento da nossa vivência no cotidiano escolar. Então, com essas palavras, desejo boas-vindas a todos vocês e que nós possamos, já estamos comemorando os 20 anos de fundação do PENESB. Por isso, aquele bolo lá na entrada, porque a gente gosta também de festejar. Os momentos vitoriosos precisam ser também divulgados. E viva, então, o nosso PENESB. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a todos os presentes, particularmente também aos nossos convidados. Já temos aqui o professor também, que é o nosso conferencista de hoje, o professor Leonel Piovesan, e o professor Hermes, que já chegou, mas eu conversei com ele para que ele fique no hotel e amanhã ele estará conosco, porque ele chegou agora nessa tarde, vindo de Montreal, mas ele já está presente, já está aqui em Niterói. Então, nós estamos iniciando a jornada Educação em Relações Raciais, evento que, fazendo parte do curso de formação continuada dos profissionais da educação que nós estamos ministrando, essa jornada se abre para toda a sociedade. Por quê? Porque nós entendemos que a educação destinada a estabelecer relações dialógicas e saudáveis interraciais, ela é da responsabilidade de toda a sociedade. E, portanto, nós abrimos essa jornada para todos. Alguns devem pensar, e eu particularmente, nós costumamos ter eventos com uma abertura e mais 3 dias intensos, Mas, por outro lado, as circunstâncias atuais nos levaram a reduzir, para uma abertura e mais um dia. Mas, por outro lado, nós estamos satisfeitos porque aquele princípio pelo qual o PENESB zela, que é o elevado grau de confiabilidade dos conhecimentos que nós disseminamos, é preservado nessa jornada, porque através da alta qualificação dos nossos convidados, todos que prontamente aceitaram ao nosso convite. O professor Cabem,
que nos acompanha desde o primeiro momento, né? Em 1995, é um dos intelectuais que nos acompanha durante todo o tempo e que é, assim, o nosso consultor contínuo durante esses anos, né? Conversando ano passado com o professor Cabem, lá em Belém, a gente falou sobre a necessidade de discutir a questão religiões de matriz africana. E ele, então, conversou conosco rapidamente e nos disse, olha, tem que ser através de religiões comparadas, né, o ensino dessa educação. E nos indicou, né, o professor Hermes. Então, nós saímos em busca do professor Hermes, conseguimos, e felizmente nós organizamos assim a jornada que traz assim muita satisfação para nós, pelos profissionais que estão aqui presentes. O professor Leonel, nós buscamos também quem poderá falar sobre ensino religioso a nível nacional. E então nós o encontramos também e felizmente ele está aqui presente conosco para participar desta jornada. Eu diria o seguinte, que em geral meu nome é citado, a Márcia é uma das companheiras nossas desde o aparecimento do PENESB, durante todo o tempo ela esteve presente, mesmo no período que ela era diretora da faculdade. Esse é um trabalho coletivo, não é individual. Ninguém conquista nada individualmente. Quando nós pretendemos fazer algo para a transformação dessa sociedade, transformação da educação brasileira, nós precisamos de buscar aliados. E entre os aliados, nós temos aqueles aliados visíveis, que são, por exemplo, tenho medo de citar e de esquecer alguém, mas o Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, aqui, o Departamento de História, através da professora Mônica Lima, professor Cabem, como eu já falei, né? Também, durante todo o tempo, está presente conosco. E muitos, vocês, cursistas, né? E outros que nunca foram cursistas, mas que estão sempre presentes no PENESB. Professores, né? Que realmente participam, dão apoio. Então, nós temos todo um coletivo, alguns visíveis, né? E outros anônimos. E é isto que eu acredito. Não se pode transformar, né? Promover a transformação, principalmente no sentido das relações raciais, individualmente. Não sou eu, somos nós todos que estamos, né, neste trabalho, no sentido de tornar a educação brasileira mais humana, que as nossas crianças brancas, negras, indígenas, mestiças, elas tenham uma relação interracial realmente através do diálogo e através do respeito, né? E que sejam relações saudáveis e não relações que realmente nós temos presenciado, mas felizmente nós temos algumas experiências bastante exitosas que servem de referência para as outras. Então, é isso que eu queria dizer. Bem, então, desfazemos a mesa para a conferência. Eu queria também registrar que há aqui professores e outros que também fazem parte do NUEC, do Núcleo de Educação e Cidadania, o professor Domingos, e ficaram também de vir representantes de outros órgãos, porque como eu agora também estou na Palmares, então alguns ficaram de vir, mas eu não estou conseguindo visualizar, mas desde já agradeço a presença. Nós gostaríamos de convidar, então, para a mesa o nosso conferencista do dia, o professor Dr. Kabengele Munanga.
Bem, nos parece que apresentar o professor Kabengele Munanga é repetir algo, né, que felizmente todos já conhecem através das leituras que fazem, através dos estudos, né, que fazem de toda a rica produção que o professor Kabengele faz, né, tem disponível para todos nós, né. Eu vou falar um pouquinho, mas é o mínimo, né? E se a gente fosse falar sobre todos os títulos e toda a trajetória do professor Kabengele, nós levaríamos assim bastante tempo. Ele é muito modesto, deixou o Lattes desatualizado, sabe? Mas o professor Kabengele, né, possui graduação em antropologia cultural, né, no Congo, de onde ele realmente migrou para o Brasil depois de passar em outros países, né? E está aqui conosco já há alguns anos, né? E naturalizado brasileiro, certo? Ele fez o doutorado em Ciências Sociais, Antropologia Social na Universidade de São Paulo, atuou como professor titular também na USP durante alguns anos. Atualmente ele é professor visitante sênior da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Teria muito mais para falar do professor, né? Mas nós, como eu disse, levaríamos assim muito tempo para apresentar a rica trajetória acadêmica do professor Kabengele. Então, eu passo a palavra a ele para falar conosco, trazer para nós mais uma vez, né, a sua fala, para enriquecer o nosso trabalho na educação brasileira, para a qual ele tem contribuído muito. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Como de praxe, minha primeira palavra é de agradecimento à casa que nos recebe, ao PENESB, à professora Márcia Cassano, a professora Yolanda de Oliveira e atual coordenador, idealizador e fundador do PENESB, amigas, né, e irmão de luta. Agradecimento aos demais colegas, professoras, professores, estudantes que de uma maneira ou de outra se envolveram na organização dessa jornada Educação e Relações Étnico-Raciais. Eu participei dos primeiros anos da fundação do PENESB, né, e escrevi textos no caderno de PENESB, que serve de referência, e alguns até artigos de conteúdo teórico sobre a questão racial, muito bem citado nacionalmente. Então, 20 anos se passaram tão rápido, que a gente se dá conta quanto estamos envelhecendo também. Pergunta se está na hora de deixar o lugar para novas gerações. E às vezes eu com medo de repetir discurso já envelhecido, em vez de deixar o espaço aos novos discursos. Bem, o tema da conferência de abertura dessa jornada, Valores Civilizatórios e Cultura de Matriz Africana, referência para a educação brasileira, é um tema desafiador. Desafiador porque é difícil de falar de cultura africana e de valores civilizatórios africanos quando sabemos que qualquer cultura está em plena evolução. Não há uma cultura estética. E que todos os povos, todas as sociedades humanas no século XXI não vivem os valores dos seus antepassados, tendo em vista a dinâmica da própria cultura.
Outra pergunta é, mas de que cultura africana estamos falando? Da África passada, presente, ou da África futura, cujo futuro não conhecemos? Diante da diversidade cultural que caracteriza não apenas o continente africano, mas todos os continentes são sujeitos à diversidade cultural. Como estamos falando de cultura, de valores civilizatórios, é bem minimamente saber de que se trata. O que entendemos por cultura, o que entendemos por valores civilizatórios. Eu partirei de uma definição simples e antigas da antropologia clássica, entendendo a cultura como um conjunto complexo que inclui religiões, artes, leis, instituições sociais, políticas econômicas, costumes e tradições adquiridos por um grupo através da educação e transmitidos de geração em geração. Entendemos por identidade culturais a definição de um grupo através das categorias culturais que constituem sua cultura. Essa definição pode ser feita pelo próprio grupo através de alguns dos atributos selecionado no seu complexo cultural, como a língua, a religião, a arte, sistema político, cultural, estrutura social, sistema econômico, história, visão do mundo, filosofia, traços psicológicos coletivos, entre outros, que o próprio grupo considera mais significativo do que outros e que o diferencia dos outros grupos. São esses atributos que nós chamamos de valores culturais, que sempre carrega uma positividade. O que nós antropólogos chamamos de sinais diacríticos. Trata-se aqui de uma identidade como categoria de autodefinição ou autoatribuição, que sem dúvida carrega uma carga de subjetividade e de preconceitos em relação a outros grupos. A identidade coletiva de um grupo, em vez de ser uma autodefinição ou autoatribuição, pode ser atribuído por outros grupos através de outros sinais diacríticos que não foram selecionados pelo próprio grupo. Trata-se aqui da identidade como categoria de heterodefinição ou heteroatribuição. Nesse sentido, quando os europeus entraram pela primeira vez em contatos com os povos diferentes deles, com os ameríndios, os africanos, os asiáticos, eles atribuíram a esses povos identidades coletivas de acordo com seu olhar cultural. Identidades essas que nada tinham a ver com as que esses povos se atribuíam. Quando nós, pesquisadores, antropólogos, sociólogos, educadores, psicólogos, historiadores, etc., estudamos outras sociedades e suas culturas, descrevemos também suas identidades através das características culturais. Daqui vocês podem perceber ou deduzir que nem sempre fica muito claro quando falamos de identidade cultural, com efeito de que identidade se trata e de que falamos exatamente. Identidade atribuída pelos pesquisadores através de critérios ditos objetivos,
identidade como categoria de autodefinição, ou identidade atribuída pelo grupo vizinho, longínquo. Não existem povos ou sociedade sem identidade cultural, além, sem dúvida, de outras identidades, como identidade de classe social, de sexo, gênero, idade, língua, etc. Mas não quero me perder aqui nas generalidades, pois o que interessa, nosso propósito, é a identidade vista do ponto de vista da comunidade negra, através do seu movimento social e de suas identidades políticas. O primeiro fator constitutivo dessa identidade é a história. No entanto, essa história mal a conhecemos, pois ela foi contada do ponto de vista do outro, de maneira, às vezes, depreciativa e negativa. O essencial é reencontrar o fio condutor da verdadeira história do negro que o liga à África, sem distorções e falsificações. A consciência histórica, pelo sentimento de coesão que ela cria, constitui uma relação de segurança mais sólida para cada povo. É a razão pela qual cada povo faz um esforço para conhecer e viver sua verdadeira história e transmiti-la para as futuras gerações. Também é a razão pela qual o afastamento e a destruição da consciência histórica era uma das estratégias utilizadas pela escravidão e colonização para destruir a memória coletiva dos povos escravizados e colonizados. Por isso, no processo de construção da identidade coletiva negra, é preciso resgatar sua história em sua verdadeira autenticidade, desconstruindo a memória de uma história negativa que se encontra na historiografia colonial, ainda presente em nosso imaginário coletivo, e reconstruindo uma verdadeira história coletiva capaz de resgatar sua plena humanidade e sua autoestima destruída pela ideologia racista presente na historiografia colonial. Daí a necessidade e importância de ensinar a história da África e a história do negro no Brasil a partir de novas abordagens e posturas epistemológicas que rompem com a visão depreciativa do negro, para que se possam oferecer subsídios para a construção de uma verdadeira identidade negra, na qual ele é visto não apenas como objeto de história, mas sim como sujeito participativo de todo o processo de construção da cultura e do povo brasileiro, apesar das desigualdades raciais resultantes do processo discriminatório.